E aí, galera, mais uma aulinha dando continuidade aí à aula sobre gases, transformações gasosas. Na aula passada, se você não assistiu, volta aí alguns vídeos para trás aí. Você vai encontrar as variáveis de estado. E agora, nessa aula, a gente vai ver como é que elas conversam entre si em um tópico chamado transformações gasosas. Então, a gente vai pegar as três variáveis que definem o estado em que o gás se encontra e a gente vai entender como é que essas variáveis conversam entre si, temperatura, pressão e volume, quando eu tiro o gás de um estado 1 e levo ele para um estado 2. Então, quando a gente tem um gás preso dentro de um vaso que tem uma tampa, essa tampa pode ser móvel ou não, a ideia é tirar esse gás de um estado que ele se encontra 1, onde ele tem um determinado valor de temperatura, pressão e volume, e trazer esse gás para um estado 2, onde ele vai ter um novo valor de temperatura, de pressão e ou de volume. Por que eu digo e ou? Quando, pessoal, a gente faz a variação de um estado, a transformação do estado 1 para o estado 2, eu vou manter uma dessas três variáveis constante. Então, pode ser a temperatura, pode ser a pressão e pode ser o volume. Isso vai gerar três casos para a gente poder estudar. Quando a temperatura está constante, quando a pressão está constante e quando o volume está constante. Então, vamos começar aqui pela primeira transformação, que é quando eu mantenho a temperatura constante, por isso o nome isotérmica. Transformação isotérmica é aquela transformação em que ocorre a temperatura constante. Grifei aqui para a gente poder ver. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um gás preso dentro de um vaso. Eu vou controlar essa tampa. Vou arredar aqui para ficar melhor para a gente ver. O foco é aqui agora no desenho. A temperatura da situação 1 para a situação 2 é constante. Aqui a gente vê que o gás tem um volume enorme. Logo, ele tem muito espaço para movimentar dentro do vaso, uma vez que a tampa está lá em cima. Então, ele bate pouco contra as paredes do vaso. Eu diria, então, que ele tem uma pressão baixa. À medida que a gente começar a apertar essa tampa para baixo, eu vou ter que começar a fazer cada vez mais força, porque agora o volume do gás aqui dentro é bem menor, o espaço que ele está ocupando. Como ele tem menos espaço para movimentar, ele bate mais contra as paredes do vaso, aumentando assim quem? A sua pressão. Essa é a lei de Boyle-Mariotti. Ela fala para nós que quando um gás está a temperatura constante, o volume dele é inversamente proporcional à sua pressão. Ou seja, quanto menor for o volume, maior é a pressão e vice-versa. Essa aqui é a lei. Tá, gente? Não é conta, é só proporcionalidade. Veja, o volume inversamente proporcional à pressão. Vamos botar no gráfico. No gráfico a gente tem a situação 1 do gás, que é quando o volume é alto e a pressão é baixa. Então, vou marcar aqui, ó, um ponto onde o volume é alto e a pressão é baixa. Todo mundo vê? Pressão baixa, volume alto. Se eu diminuir o volume, que é para a gente vir para o estado 2, vou marcar aqui um volume pequenininho, a pressão aumenta, pressão alta. Aí, ó. Então, nós temos aqui uma hipérbole mostrando para nós a proporcionalidade inversa entre volume e pressão. Essa hipérbole, pessoal, é chamada de isoterma. Isoterma. E ela é a única das transformações que nós vamos ter uma hipérbole por causa da proporcionalidade inversa. Tranquilo? Então, aí foi a transformação isotérmica. Grave isso aqui, põe ele aí no seu caderno. Ó, vou até dar um zoom aqui para vocês verem. Ó. O zoom é meio diferente. Mas grave isso aqui, porque é isso aqui que é a lei de Boyle-Mariotti e é o que mostra para nós a transformação isotérmica. Beleza? Vamos para a segunda transformação. Agora, quem eu tenho constante é a pressão. Transformação
isobárica, bar, unidade de medida de pressão, né? A lei de Gay-Lussac fala para nós o seguinte: isobárica, pressão constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Vamos considerar o nosso vaso, a pressão sobre ele é a pressão atmosférica, tá, gente? Então é 1 atm sempre, por isso que a pressão é constante. Nós temos aqui o gás a 25 graus Celsius, por exemplo. Então ele está numa temperatura baixa, quando comparado ao que eu vou fazer ele na segunda situação. A gente percebe que o volume que o gás ocupa é um volume pequenininho. Afinal de contas, como a temperatura está baixa, as partículas têm um grau de agitação menor, estão mais agrupadas, logo elas ocupam um volume menor. Se a gente aumentar a temperatura para a situação 2, ocorre um fenômeno chamado dilatação. E ao dilatar, o gás se expande. E ao expandir, ele empurra a tampa para cima e começa a ocupar um volume maior. Pronto. Eu aumentei a temperatura, automaticamente aumentei o volume. Isso está representado aqui. Volume diretamente proporcional à temperatura. Esse símbolo aqui, pessoal, é esse aqui, tá? Ó, de proporcionalidade. Então, olha só, pessoal. Da situação 1 para a situação 2, na situação 1, tanto volume quanto temperatura eram baixos. Volume e temperatura baixos. Na situação 2, tanto volume quanto temperatura altos. Temperatura alta e volume alto. Opa, nós temos uma reta crescente. Isso é a lei de Gay-Lussac e isso representa para nós a transformação isobárica. Tranquilo? De novo, isso aqui é o que representa a lei, hein, gente? Importante, igual a uma lá na outra. E a última transformação, isovolumétrica. Essa é fácil. Volume constante. Quem descreve ela é a lei de Charles Gay-Lussac. É a panela de pressão, pessoal. A tampa não se mexe, está travada. Perceba que aqui na transformação isobárica, quem empurra a tampa para cima é o próprio gás. Aqui na transformação isovolumétrica não tem como. Pensa na panela de pressão sem o pininho de segurança para onde vaza o gás, né? O que faz tss, tss, tss. Ele não está funcionando, ele está tampado. Quando a temperatura da panela é baixa, a pressão lá dentro é baixa. Mas se eu começo a aquecer a panela, a pressão lá dentro aumenta. Por isso que eu tenho um aumento da pressão para cozinhar o alimento mais rápido, né? Isso mostra para nós, então, que quando a temperatura é baixa, a pressão é baixa, a temperatura é alta, a pressão é alta. Logo, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais quando o volume é constante. Olha aí, ó. Eu tenho na situação 1, pressão e temperatura baixos. Na situação 2, pressão e temperatura altos. Uma reta que descreve a transformação isovolumétrica. Ó, gente, essa aula está ficando mais curtinha, então eu vou contar um caso para vocês identificar qual é a transformação. Uma mulher nos Estados Unidos, isso é verídico, ela colocou uma prótese de silicone fabricada ao nível do mar em Miami. Ao retornar para a cidade dela, que é nas montanhas do Colorado, ela percebeu que quando ela movimentava, a prótese fazia uma zoeirinha, como se fosse água batendo. E aí ela foi ao médico. Chegando ao médico, ele decidiu retirar a prótese e ele viu que dentro da prótese haviam bolhas de ar que inicialmente não existiam quando a mulher colocou ela ao nível do mar lá em Miami. Qual transformação aconteceu? Isotérmica, isobárica ou isovolumétrica? Vamos refletir. Ao nível do mar, onde ela colocou a prótese, a pressão é elevada, logo o volume das bolhas de ar dentro da prótese de silicone que já existiam eram pequenininhos. À medida que ela subiu as montanhas para voltar para a casa dela, a pressão atmosférica diminuiu e o volume das bolhas de ar aumentou. A temperatura do corpo dela ficou constante, logo a gente tem uma transformação isotérmica. Beleza? É a mesma coisa que acontece quando você pega um saquinho de amendoim ou de salgadinho e entra no avião. Quando o avião sobe, a pressão diminui e parece que o saquinho aumentou a quantidade de salgadinho lá dentro, de amendoim, mas é mentira. O que aconteceu foi que a pressão diminuiu, a temperatura constante, o volume acaba aumentando, tá bom? Bom, a gente pode pegar essas três leis, pessoal, e agrupar elas na chamada equação geral dos gases, que muitos chamam de PVT, POVOTO. Na verdade, aqui a gente tem valor de pressão, volume e temperatura para a situação inicial do gás.
Aqui eu tenho o valor de pressão, volume e temperatura para a situação final do gás. Essa equação, ela acaba englobando as 3 leis. A transformação isotérmica, que é descrita pela lei de Boyle, a transformação isobárica, descrita pela lei de Gay-Lussac, e a transformação isovolumétrica, descrita pela lei de Charles. Então, se a gente olhar aqui, ó, na isotérmica, quem é constante é a temperatura. Então, eu venho aqui, corto a temperatura e sobra P1, V1, P2, V2. Na isobárica, quem é constante é a pressão. Então, eu venho aqui e tiro a pressão. Fica V1, T1 sobre V2, T2. Igual a V2, T2, perdão. E na isovolumétrica, quem é igual é o volume. Tira ele, sobra P1 sobre T1, igual a P2 sobre T2. Na hora de fazer os exercícios, você vai usar isso aqui. O único trabalho que você vai ter é de identificar quem está constante. Se é a temperatura, se é a pressão ou se é o volume. Cuidado! Maneira de dizer que o volume é constante. É ele falar que o volume é indeformável, ou ele falar que o vaso é rígido, ou que o recipiente é rígido, ou que o recipiente é indeformável. Ele está falando de transformações isovolumétricas, beleza? Ó, gente, vai decorar isso aqui, tá? Identificar qual a variável de estado que está constante, mas não se esqueça, quem descreve cada uma das transformações são as leis e elas têm as proporcionalidades, cada uma. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima aula de gases.